Bom dia! Hoje vamos para mais um dia da nossa leitura bíblica paralela, né? Lendo aí Antigo Testamento, Novo Testamento, um livro poético. Hoje nós estamos no dia 67, né? E nós vamos fazer a leitura de números 28 e 29, Marcos, a continuação do livro de Salmos, né? Do Salmo 49 e Marcos capítulo 12. E quero convidar você a fechar seus olhos e a iniciar esse momento orando ao Senhor. Amém? Querido Deus, nós te louvamos nessa manhã, te agradecemos, meu Deus, por mais um dia da tua misericórdia que se renova a cada manhã em nossas vidas. Pedimos que o Senhor seja o centro, Pai, desse tempo, dessa leitura, desse momento, que o Espírito Santo tenha liberdade para ministrar os nossos corações, que cada vida, cada pessoa, Senhor Deus, conectada nessa leitura, Senhor, seja tocada pelo Teu Espírito, ministrada por Ti, e que o Senhor fale abertamente, com clareza, com discernimento, Senhor Deus, ao coração de cada um. É o que eu te peço nessa manhã, em nome de Jesus. Revela-te a nós. Amém, amém, amém. Então, hoje nós vamos iniciar ali, né, essa leitura em números, e nós vamos ver claramente um contraste ali entre a religiosidade externa, né, aquilo que é externo, e a entrega verdadeira, né? Então, isso revela, né, que Cristo é o centro e deve ser o centro da nossa adoração, da autoridade e da vida eterna. Então, nós vamos ver em números um, um panorama ali, né, uma descrição, uma organização, na verdade, do tempo do povo, né? Então, o Senhor ele começa ali a estabelecer algumas rotinas de, de festividades, né? De como eles deveriam celebrar cada festa, que tipo de ofertas eles deveriam entregar, como que deveria ser essa entrega, né? Então, esses capítulos 28 e 29 de Números, eles são um verdadeiro calendário de adoração. Então, você vai perceber, né, que Deus ele começa falando, né? Deixa eu pegar aqui Números, Números 28. Ele diz: ordene aos israelitas e diga-lhes: tenham o cuidado de apresentar-me na época designada a comida para as minhas ofertas, preparadas no fogo, como aroma que me seja agradável. E aí ele vai estabelecer, né, para cada festa uma oferta e como deveriam ser entregues. E é interessante porque Deus ele vai dizer, né, eu quero estar presente no seu dia, eu quero estar presente na sua semana, eu quero estar presente no seu mês, né? Ele vai estabelecer ali para a semana, para o mês, né? E para o ano. Então, a gente vai ver que existem sacrifícios diários, você vai ver uma repetição, isso é uma característica muito importante desses capítulos, que vai trazer essa ideia de que Deus quer estar constantemente, né, em comunhão conosco, né? Deus faz questão desse relacionamento conosco, que é algo que deve ser contínuo, né? Então, o capítulo vai trazer sacrifícios que são diários, sacrifícios que são semanais, ali no sábado, né? E sacrifícios mensais também, e as festas anuais, que deveriam ser realizadas uma vez ao ano, né? Como a Páscoa, o Pentecostes, Tabernáculos, né? A festa da expiação, a festa das trombetas, ou seja, nós vemos nesses dois capítulos toda a vida organizada,
né? Toda a vida daquele povo organizada ali em torno do Senhor, em torno da do relacionamento que Deus queria ter com aquele povo, né. Então, a ideia central desses 2 capítulos, eh, a gente quando lê, né, nossa, que chato, que repetitivo, é um monte de sacrifício, é um monte de oferta, e a gente vai ficando exaustivo, né, quando começa a ler. Mas não são capítulos sobre sacrifícios, né, mas sobre a centralidade de Deus na nossa vida, o quanto Deus ocupa esse lugar central na nossa vida, né. Então o povo, ele não vivia somente para trabalhar ou para sobreviver, né, ou para viver ali numa rotina, eh, entediante, né, mas o que Deus queria estabelecer é que eles viviam por um propósito e que o propósito da existência deles era viver para Deus. E, eh, a gente vai ver então essa questão da repetição muito constante, né, já falei sobre isso, mas isso vai mostrar, né, essa constância, essa necessidade da repetição, tanto do sacrifício como da oferta, né, o quanto nós precisamos constantemente nos lavar, nos purificar, nos relacionar com Deus, porque o pecado é algo que é constante na nossa vida, né. Então, a necessidade que nós temos do Senhor e desse relacionamento diário, constante com Deus, ela é contínua, é uma necessidade diária, é uma necessidade constante, né. E essa consciência espiritual é muito importante para nós. Precisamos entender que Deus não quer apenas um dia na nossa vida, ou apenas uma celebração, ou uma oferta específica, mas Deus ele quer um relacionamento constante, diário, contínuo, né. Paulo vai dizer, né, em ora em todo tempo, né, e é exatamente isso, desse relacionamento constante, né. E apesar de Deus trazer todas essas repetições de ofertas e sacrifícios, né, nada daquilo resolvia o problema do pecado deles, né. E isso aponta hoje para os nossos dias, para Cristo, né, o quanto os nossos esforços em nos purificar, em nos santificar, em oferecer sacrifícios e ofertas a Deus, eles são, sem efeito se Cristo não for o centro, né. Então a chave aqui dessa repetição em números, né, ela é cumprida ali, eh, em Jesus, né, no sacrifício de Jesus. Em Hebreus, o autor de Hebreus vai falar, Hebreus capítulo 10, ele vai dizer: "Mas quando esse sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus." Então Jesus, ele substitui esse sistema repetitivo aí, né. Ele agora é o sacrifício perfeito, capaz de nos purificar. Pelo sangue de Jesus eu sou purificada, pelo sangue de Jesus eu sou justificada, pelo sangue de Jesus eu sou perdoada, né. Então revela, verdades, né, esses capítulos de Números, né, que, Deus quer se relacionar conosco continuamente, não apenas de vez em quando, né, que a nossa vida espiritual ela precisa ter um ritmo, né, eh, precisa ter disciplina, uma disciplina espiritual, orar, jejuar, cultuar ao Senhor, e sem disciplina nosso coração se desvia, se afasta de Deus, né. E é necessário termos palavra, é necessário termos oração, é necessário termos comunhão. E também revela que Cristo é o centro definitivo da nossa adoração, né. Hoje a gente não oferece mais sacrifícios de animais, mas a gente oferece sacrifícios espirituais, como Pedro vai dizer lá na sua primeira carta, no capítulo 2. Então a nossa vida agora se torna a própria oferta, né. E Paulo vai dizer, né: "Ofereçam-se a Deus
como sacrifícios vivos diante do altar, né. E é exatamente isso que hoje Deus quer de nós, amém? Então quero deixar essa reflexão para você desses 2 capítulos, né. Será que Deus tem organizado todo o seu tempo ou você tem deixado encaixar Deus aí, né, na sua agenda? "Não, no tempo que eu tiver aqui, eu dou para Deus", né. Isso esse texto, né, esses 2 capítulos trazem essa reflexão. Como que tem sido o meu tempo para Deus? Como que tem sido essa entrega contínua, funcionamento com o Senhor, amém? E agora eu vou deixar para o mozão Marcos, capítulo 12. Vai, mozão. Obrigado, mozão. Continuando aqui a nossa leitura no Evangelho de Marcos, capítulo 12. Vemos aqui Marcos sobre a parábola dos lavradores. Vemos no Evangelho que trata ali sobre o coração, sobre as prioridades e sobre a verdade espiritual, né? Então, o capítulo reúne ali vários ensinamentos profundos de Jesus. Mas antes de continuar, eu vou ler os primeiros versículos, primeiros 5 versículos, que fala assim: Então Jesus começou a lhes falar por parábolas. Certo homem plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Na época da colheita, enviou um servo aos lavradores para receber deles parte do fruto da vinha. Eles, porém, o agarraram, o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. Então enviou-lhes outro servo, mas lhe bateram na cabeça e humilharam. Ele enviou ainda outro, o qual mataram, o qual mataram. Enviou muitos outros, e alguns bateram e outros mataram. Versículo 6. Faltava-lhe ainda um para enviar, o seu filho amado. Por fim, enviou, dizendo: Eles respeitarão meu filho. Os lavradores, porém, disseram uns aos outros: Este é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo, e a herança será nossa. Assim, eles o agarraram, o mataram e o lançaram fora da vinha. Então, a parábola dos lavradores, né, é a rejeição ao filho, né, Jesus, e pelos líderes religiosos. Logo em seguida, vemos aí que as perguntas sobre tributo, ressurreição e lei, e Jesus responde com sabedoria divina e estabeleceu ali o maior mandamento, que é amar a Deus de todo o coração e ao próximo como a si mesmo. Temos aí a oferta da viúva, né, onde Deus valoriza o coração e entrega, e não a quantidade, né, e a advertência contra líderes que buscam a aparência religiosa. Né? Fala ali sobre o pagamento do imposto de César, né, a ressurreição e o casamento, o maior mandamento, que é o amar a Deus, né, o versículo 31, ame o seu próximo como a você mesmo. Não existe, não, o versículo 30, né, ame ao Senhor, seu Deus, de todo o coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento e com todas as suas forças. Ame o seu próximo como a você mesmo. Então não existe mandamento maior do que esses. E aqui vemos a oferta da viúva, né, que muitos ricos lançavam ali grandes quantias. O versículo 42. Então uma viúva pobre chegou e colocou 2 moedinhas, pequenas moedas de cobre, de muito pouco valor, chamando ali
Para chamando a si os seus discípulos, Jesus disse a eles: Em verdade, lhes digo que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Versículo 44: Todos deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Então, Jesus revela ali que Deus não busca performance religiosa, mas amor genuíno e entrega sincera. Né? O versículo-chave de Marcos 12 é o versículo 30. Ame o Senhor e o seu Deus de todo o seu coração. É um questionamento para a gente meditar e aplicar no nosso dia a dia. Tenho amado a Deus de todo o meu coração ou apenas parcialmente? Minhas atitudes refletem amor ao próximo de forma prática? Ou estou oferecendo a Deus o que sobra ou o que realmente custa algo na minha vida? Então, agora nós vamos, finalizando aqui essa leitura, né, no Salmo 49, a partir dos versos 12 até o verso 20, terminando aí essa leitura. E o tema central desse salmo, né, é que o ser humano sem Deus, ele vive uma ilusão e a morte vai revelar a verdade. Quero ler com você rapidamente aqui o início desse salmo, Salmo 49, verso 1, diz assim: Ouçam isto, vocês, todos os povos, escutem todos os que vivem neste mundo. Gente do povo, homens importantes, ricos e pobres igualmente, a minha boca falará com sabedoria, a meditação do meu coração trará entendimento. Inclinarei os meus ouvidos a um provérbio, com a harpa exporei o meu enigma. Por que deverei temer quando vierem dias maus, quando inimigos traiçoeiros me cercarem? Então, essa foi a leitura que nós fizemos ontem, né, refletimos sobre esses capítulos, e a partir do verso 12, ele vai dizer: mesmo que muito importante, o ser humano não perdura. É como os animais que perecem. Este é o destino dos que confiam em si mesmos e dos seus seguidores que aprovam o que eles dizem. E aí ele vai trazer uma série de reflexões sobre esse destino, né, desse tipo de pessoa. E vai revelar exatamente isso, que o ser humano sem Deus vive uma ilusão, né, e a morte vai revelar a verdade. Então, aqui a gente vai ver aí um choque, né, entre a riqueza, a posição, o sucesso, né, e que nada disso impede a morte. Ele vai dizer logo depois, como ovelhas são conduzidos à sepultura e a morte os apacentará, né? E e então, nada disso que a gente acha que muitas vezes nos garante segurança nessa terra, né, como riqueza, status, posição, sucesso ou qualquer outra conquista que a gente tenha, nada disso nos impede a morte. E a pandemia trouxe isso de forma muito, como é que eu posso dizer, né, impactante, trouxe essa clareza para muita gente, né. A gente via pessoas ricas e pobres em leitos, às vezes um ao lado do outro ali nos hospitais, precisando do mesmo oxigênio, né, precisando dos mesmos cuidados. E o homem muitas vezes acredita que está no controle, mas na verdade isso é uma ilusão, porque quem tem o poder da vida e da morte é o Senhor, né. Então a humanidade ela tem um ciclo, né, e a questão não é nem ter bens, não é ter posses, não é sobre isso, não estou aqui fazendo uma alusão à pobreza, não é sobre isso, né, mas o problema é confiar nessas coisas, é colocar o nosso coração confiando que se eu tiver tudo isso eu vou estar bem seguro, né.
porque isso se fala muito de autossuficiência, né? Mas a autossuficiência é um engano do nosso coração. Então, a realidade, né, que está diante de nós e que é inevitável, né, é que as pessoas são conduzidas ali como um rebanho para a morte, né? Então, sem Deus, a vida caminha para um fim inevitável. Com Deus também, mas com Deus nós temos a esperança da vida eterna, né? Mas sem Deus, as pessoas caminham para esse fim. E é um fim de vida, de morte, né? E de morte que não se acaba só aqui, mas é uma morte eterna. E aí, logo em seguida, no verso 15, a gente vai ver uma virada, né? A esperança que a gente pode ter em Deus. Então, aqui muda tudo. No verso 15, quando ele diz: Deus, porém, redimirá a minha vida da sepultura e me levará para si. Então, enquanto uns confiam em riquezas, o salmista confia na redenção de Deus. E isso é poderoso, porque já vai apontar para a ressurreição. Né? Depois ele vai falar sobre o rico, né? Sobre não termos inveja do rico. Então, ele vai dizer: não fique receoso quando alguém se enriquece e aumenta o luxo da sua casa, pois nada levará consigo quando morrer. Né? Então, aqui ele está fazendo um alerta: não se preocupe com isso, né? E é um alerta também para a inveja, né, gente? Quantas vezes a gente vê o outro crescendo, às vezes o ímpio crescendo, e a gente fica indignado, né? E por quê, né, que Deus vai trazer esse alerta, né? Porque de fato a gente não acumula tesouros aqui, esses tesouros ficam, né? A morte, a vida é um sopro. Quando a morte chega, nada disso vai para a nossa sepultura, nada disso vai conosco, né? E Jesus já dava esse conselho, né? Não acumulem tesouros na terra, mas acumulem tesouros no céu, porque lá a ferrugem não corrói, né? A traça e a ferrugem não corroem. E aí vem o engano, né, dessa autoaprovação. No verso 18, a gente vai ver isso. Embora em vida ele se parabenize, todos o elogiam, pois você está prosperando, ele se juntará aos seus antepassados, que nunca mais verão a luz. Então a pessoa acha ali que está bem, mas está confiando e baseando a sua vida em valores errados. Né? E aí eu quero dizer para você que o sucesso sem Deus é um falso sucesso. E indo para o final desse salmo, que traz muitas lições, né, para a gente, cada verso é uma lição, é um ensino, mas o versículo final ele vai repetir, né, o 20: o homem, mesmo que muito importante, não tem entendimento. É como os animais que perecem. E é muito forte isso, né? Que Deus está enfatizando que sem ele, o ser humano perde completamente o seu propósito eterno. E aqui a gente vê uma conexão muito forte desse salmo com Cristo, né? Quem é que pode vencer a morte? Quem é o dono da vida e da morte? E a resposta é Jesus. Jesus é aquele que vence a morte, Jesus é aquele que redime o homem da sua sepultura, Jesus é aquele que pode dar vida eterna. Amém? Então, esse salmo vai trazer que riqueza não salva, status não nos sustenta, a morte é algo que é inevitável e quem pode redimir o homem da morte é Jesus. Só Deus pode nos redimir da morte. Amém? Vou deixar aqui as lições finais para o mozão. Vai, mozão! Amém, mozão. Agora fechando aqui, trazendo conexão entre os textos, né? Em Números 28 e 29, nós vemos aqui que ele nos ensina a viver em constância na presença de Deus. Né? Em Marcos 12, revela que essa vida deve ser movida por amor genuíno e entrega sincera. Né? E fechando aqui em Salmo 49, né? Alerta que tudo que deve ser vivido com consciência da eternidade e não da aparência ou da riqueza. Né? A constância sustenta a comunhão.
O amor define a motivação e a eternidade redefine os valores da nossa vida, né? Trazendo e fechando a nossa leitura de hoje, trazendo aí uma mensagem central, né? Uma vida que agrada a Deus é construída com constância espiritual, motivada por amor verdadeiro e guiada por valores eternos, não por aparência, rotina vazia ou segurança material. Amém? Deus abençoe o seu dia e curta e compartilhe essa mensagem, essa leitura e nos vemos na próxima. Amém? Deus abençoe. Tchau, tchau.